noite. Boa noite, pessoal. E aí, pessoal, tudo beleza? Muita coisa acontecendo aí. Mengão campeão. Porra nenhuma, sabe? Quem me conhece sabe que eu detesto futebol. Pra mim, Mengão campeão ou não muda em nada. Inclusive, durante o jogo estava eu na academia com ela vazia, deserta. Então, aos que gostam de futebol, aproveitem, porque para mim não faz a menor diferença. Não tenho nem time de futebol. Tema da live hoje: esteroides anabolizantes e mulheres, tá? Vou abrir as perguntinhas aqui para vocês perguntarem sobre esteroides anabolizantes e mulheres. Somente esse o tema, não vou falar de esteroides e homens, que é o que 99% do tempo eu falo aqui, e sempre me pedem para falar, né, de esteroides anabolizantes e mulheres. Existe um porquê de eu não falar tanto de esteroides anabolizantes em mulheres. Primeiro porque esteroides anabolizantes em mulheres, ele é um tema delicado, né? Todo corpo humano, seja homem ou mulher, ele produz testosterona e androgênios. Mas o corpo da mulher, ele precisa de quantidades infinitamente menores que as do homem. Então, se eu não falo tanto sobre esteroides anabolizantes em mulheres, é porque a necessidade, o uso na mulher, ele deve ser muito mais criterioso do que no homem. Então, vamos fazendo aí as perguntinhas. Nosso amigo aí, Gugu, faleceu, né? Notícia bem triste. Inesperada, né? A vida, infelizmente, nos prega certas peças e você vai, sei lá, limpar o telhado aí e cai, sei lá, de mau jeito aí num anteparo pontudo, bate a cabeça. O cara foi parar, estava num lugar que a gente acredita que tenha plenos recursos. Os médicos lá avaliaram o quadro dele e viram que ele estava... Assisti agora no jornal falando que ele chegou lá com a escala de coma de Glasgow 3. Para quem é médico sabe, é a escala mais baixa de avaliação neurológica, né? Ou seja, chegou lá já num estado péssimo, né? E eles optaram por um tratamento conservador, de observar o quadro dele, dar suporte apenas. E o cara aí faleceu, né? Um cara de 60 anos, de grande influência aí no nosso país, né? Não sou fã nem nada disso, mas quem aqui nunca viu uma banheira do Glu-Glu? Quem aqui nunca viu seu pai assistindo Banheira do Glu-Glu num domingo na sala compenetrado, quando o mundo estava se acabando e seu pai estava lá parado, hipnotizado, assistindo Banheira do Glu-Glu, e você achando que aquilo era uma mera brincadeira, né? Sacanagem, pessoal. Sacanagem, mas realmente é dura a vida, né? Vamos lá, vou abrir para as perguntas aqui para vocês. Tem um botãozinho aqui de perguntas. Vocês vão deixando as perguntinhas de vocês. É mais organizado.
do que vocês soltarem por aqui, eu vou acabar me perdendo. Mas vou respondendo o que já está por aqui, tá? ADV Rodrigo Dietrich, deve ser alemão isso aí. Ele pergunta aqui, qual a maior dificuldade no controle dos colaterais nas mulheres? Uma boa pergunta, né? Então, parem para pensar. Nós, o ser humano, quando entra na adolescência, certamente aí vocês se lembram de pessoas aí na sua adolescência que entraram na adolescência e ficaram lindas, ficaram homens bonitos, alargavam os ombros, engrossavam a voz, desafinavam, engrossavam a voz, e as mulheres também desenvolvendo mamas, desenvolvendo seus caracteres sexuais, e certamente vocês se lembram de algum coleguinha, algum colega amigo de vocês adolescentes que simplesmente virou uma espinha humana, né? Sem dúvida vocês se lembram disso. Aquele camarada que virou uma espinha humana, ele estava tomando esteroides anabolizantes? Não. Ele teve o primeiro contato dele com o esteroide, né? Com alíquotas elevadas dos esteroides anabolizantes que ele mesmo produz, seja homem ou seja mulher. E como qualquer esteroide anabolizante, ele produz oleosidade, ele aumenta a oleosidade da pele. E certas pessoas vão ser mais propensas a desenvolver acne. Então, acne é um efeito colateral muito frequente, tanto em homens quanto em mulheres? Sim. Você pode dizer que isso aí é algo que simplesmente a culpa é dos esteroides anabolizantes? Então, raciocinem comigo. E aquele cara que entrou na adolescência? Foi a culpa do esteroide anabolizante? Então, é uma propensão da pessoa quando submetido, quando em contato com níveis elevados de esteroides, e esses esteroides aumentam a oleosidade da pele. Então, um efeito muito comum, muito frequente, tanto em homens quanto em mulheres, é a acne, né? Talvez a maior dificuldade, né? Isso é muito difícil de responder, né? Ou seja, o que é difícil controlar, né? Tudo vai depender da dose e do esteroide que você está utilizando, né? Um efeito que eu posso dizer para você que é muito raro, pelo menos nas minhas pacientes, é eritrocitose, aumento patológico de hemácias e hemoglobina. E por que isso? Por causa das doses, tá? Eu já vi, é muito raro mulher usando esteroide anabolizante fazer eritrocitose, porque as doses, em tese, deveriam ser doses muito mais baixas. E, na verdade, hoje, cada vez mais, principalmente com esteroides de mercado negro, as mulheres estão fazendo eritrocitose porque estão usando doses inadvertidamente muito elevadas. Então, às vezes, um efeito colateral que não era tão comum, a gente está vendo mais comumente em mulheres que usam, por conta própria, esteroides anabolizantes. Aumento de hematócrito e hemoglobina. Dá uma golada aqui. Então, falei aí mais ou menos sobre colaterais. Vamos ver mais. Boa noite. Deca faz cair cabelo? Mais uma vez, né? Então, sobre queda de cabelo. As pessoas pensam, né? Muito. Você bota aí queda de cabelo na internet, no Google, e você vai ver que muito está relacionado aí ao DHT, dihidrotestosterona. DECA, em tese, segundo em tese, né? A gente já sabe, né, por estudo científico, que ela não aumenta nível de DHT, de dihidrotestosterona. DECA, ela sofre ação da 5-alfa-redutase e vai ser convertida a dihidronandrolona. Faz cair cabelo? E aí? Nem o próprio DHT necessariamente faz cair cabelo, né? Tem pacientes aí com níveis elevadíssimos de DHT e estão com a sua cabeleira cheia. Tem pacientes com níveis baixos de DHT e estão aí com o cabelo todo caindo. Então, DECA faz cair o cabelo? E o DHT faz cair? A gente não tem essa resposta absoluta, né?
Mas sem dúvida, e se a pergunta fosse DECA faz aumentar o DHT, a resposta é não. Agora, DECA faz cair o cabelo, não dá para a gente dar uma resposta assertiva para você. Né? Eu estaria te enrolando. Não faz cair cabelo não, pode usar. Não é assim. Queda de cabelo é algo muito mais complexo do que simplesmente níveis de DHT. Quem pensa que simplesmente são níveis de DHT está engessado no tempo. Né? A gente diria então que se a questão é meramente DHT, nós já temos a cura para queda de cabelo em 100% da população. É finasterida do tasterida. E não funciona assim. Não temos a cura para queda de cabelo em 100% da população. Então, DHT, queda de cabelo não é um negócio simples de DHT. Então, é uma pergunta que eu me sinto inseguro de responder, né? Tenho hipotireoidismo, Pati Diniz 67. Tem hipotireoidismo, posso fazer uso de decanoato de nandrolona para ganho de massa? Primeiro, se você tem hipotireoidismo, tratar o seu hipotireoidismo, que é uma glândula tireoide, que funciona independentemente do seu uso de esteroides anabolizantes, tá? Não há nenhuma relação de mau funcionamento da sua glândula tireoide com o uso de esteroides anabolizantes. Tá certo? Respondi a sua pergunta. Felipe Vessone. Não é o tema, né? Mas vamos responder porque é uma pergunta bem simples. Doutor, quanto tempo para começar a ver resultado com o Deposteron? Em média, numa dose prescrita por mim, eu vejo meus pacientes tendo efeitos na terceira para quarta semana, tá? É lógico que doses mais elevadas você pode ver o efeito até na primeira semana, mas em média na terceira, quarta semana. Olha aí, uma pergunta que eu vi esses dias, e eu vi um vídeo esses dias, não vou citar nomes, para não ficar criando treta. Não quero criar treta com ninguém, tá? Ninguém é dono da verdade, eu não sou dono da verdade. O famoso que tem milhões de curtidas e compartilhamentos também não é dono da verdade. Não pensem vocês, porque o cara é um atleta grandão, todo brutucude, músculo, o cara sabe mais do que eu ou do que outra pessoa e que ele é o grande sabedor das coisas. Não pensem assim. Se vocês estão pensando assim, vocês estão pensando errado. Não há dono da verdade, tá? E assim, vamos ser críticos, né? O que eu fico chateado sobre esteroides anabolizantes? Às vezes as pessoas marcam outras lá no meu perfil e falam assim: olha só o perfil desse cara, esse cara aqui é totalmente a favor do uso de esteroides anabolizantes. É aquela pessoa que entendeu a mensagem da forma errada. Eu não sou totalmente a favor do uso de esteroides anabolizantes, né? Depende. Isso pode ter seus efeitos colaterais? Sim. Não é o bicho de 7 cabeças que as pessoas pintam. Mas não sou totalmente a favor do uso. É que nem você chegar e falar que você é totalmente a favor do uso de antihipertensivo. Você vai passar antihipertensivo para quem não precisa? Não tem por que passar. Então não existe, ele é totalmente a favor do uso de esteroides anabolizantes. Então, por que eu estou falando isso? Nosso amigo Eric aqui perguntou: nandrolona na recuperação de ruptura de fibras é válido? Meus amigos, vocês, essas 69 pessoas que estão aqui, prestem bastante atenção. Nandrolona, decanoato de nandrolona, eu gosto, tem seus efeitos positivos, ok. Acho que é um esteroide anabolizante que tem muito bons efeitos positivos, terapêuticos, uso. Né? Já falei que uso na minha avózinha de 104 anos, na minha mãe, na minha sogra. Gosto de usar nandrolona em mulheres menopausadas e em algumas outras mulheres também, ainda não menopausadas. Mas entendam uma coisa, parem com esse mito de que nandrolona protege articulação, protege ligamento, que nandrolona puxa água para tecido e que impede ruptura de fibra, de tendão, de ligação miotendínea. Meus amigos, isso é um mito. Isso é um achismo, é o bro science, tá? Isso é ciência de marombeiro. Não há nenhum artigo científico
que diga para você que tal substância, que nandrolona, protege o seu organismo contra uma lesão ou que ele fortalece a sua ligação miotendínea. Isso é um broscience, isso é um achismo. Tá? Se fosse assim, veja bem, se você tem uma ruptura musculotendínea, uma ruptura muscular, não pense vocês que aquele tecido que arrebentou, a nandrolona vai fazer isso aqui, ó. Não vai, ela não vai colar o tecido. Então, tem pessoas aí, eu vi vídeo essa semana, não vou citar nomes de pessoas, de uma pessoa muito famosa, falando isso aí, que a nandrolona protege as articulações, que o Dianabol dá muita força, mas que a nandrolona hidrata as articulações e protege. Meus amigos, não existe esta porra, tá? Por que eu estou falando isso? Porque é assim que começam o vexatório com nós que defendemos o uso apropriado do esteroide anabolizante. Vem uma pessoa famosa na mídia, que não é um especialista nesse assunto, falar sobre o que ele acha. Uma coisa é você falar, olha, realmente a nandrolona melhora muito dores articulares. Isso é uma coisa que a gente observa. Pacientes com dores articulares, dores crônicas articulares, usando nandrolona, melhora essas dores. Agora, você vai dizer que ele protege ligamento, que ele impede você de ter uma ruptura, aí é passar vergonha. Aí é igual aquele dentista que veio aí dizendo que testosterona curava câncer. Por isso que a gente é sacaneado, porque você quer defender um uso apropriado de uma substância para diversos probleminhas que nós temos aí, e nós somos tratados como vexatório. Ah lá, pô, a galera da bomba, médico que prescreve bomba, que não sei o quê. E aí vem uma galera que vem falar esses absurdos, que protege ligamento, que impede ruptura de ligamento. Então, a minha lesão, a lesão que eu tive no meu tríceps, que eu estou pelejando com ela até hoje, foi usando nandrolona. Tá certo? Então, não existe proteção de ligamento. Não existe uma forma de você proteger ou de você reconectar ligamento. Tá certo, meus amigos? Sejamos críticos, tá? Uma coisa é a gente observar que melhora dores articulares nas pessoas. Outra coisa é dizer que ele protege a articulação. Então, o nosso amigo aí, Jonas Maria, perguntou: qual a dose que mulheres geralmente tomam? Depende do esteroide, depende da via que vai ser administrada. Eu defendo o uso de esteroides esterificados de maneira injetável subcutânea. E em relação às doses, nesse curso online que eu estou promovendo, ele vai sair antes de dezembro, antes do final de dezembro, eu falo detalhadamente as doses que eu uso nas mulheres, a combinação de drogas e as doses que eu uso, que eu preconizo, os tipos de esteroides que eu prefiro utilizar numa mulher virgem de esteroides anabolizantes. Tudo isso é falado detalhadamente nesse curso online, né? Então, é difícil para mim chegar aqui numa live de 1 hora e falar para vocês, usa tal dose de nandrolona, usa tal dose de testosterona, usa isso, usa aquilo, né? Mas nesse curso online, quem quiser saber, vocês vão saber ali o que eu falo, as doses que eu preconizo na mulher. Mais uma vez, não é uma sugestão, não é algo que eu falo que vocês devem fazer, mas é a minha experiência, é o que eu tenho visto e o que eu acredito que funciona bem, tá certo? Então, quem tiver interesse, vai sair esse curso online antes de 25 de dezembro, tá? Tô carecão, passei máquina 1, máquina 2, e aqui na frente eu ia deixar para dar um retoque com a tesoura. Falei, vou passar a máquina inteira, só que eu já tinha botado para a máquina 1, aí passei a máquina 1 aqui, fiquei um Ronaldo Fenômeno invertido. Mas tá crescendo aí o matinho. Então vamos lá, agora estão perguntando aqui nas marquinhas. Colaterais que afetam fígado e colesterol, causa fadiga e falta de ar.
Olha a pergunta aí, né? Estruturem melhor a pergunta de vocês, né? Então, primeiro, fígado, né? Isso é um tema muito sobrevalorizado, né? Supervalorizado. Nosso fígado, ele é um órgão que existem estudos aí dizendo que se você perder até 2/3 do seu fígado, você com 1/3 dele você ainda regenera esse órgão. Então é um órgão muito difícil de você ter problema neles. Até os pacientes alcoólatras de longa data, eles começam a ter problemas depois de 5, às vezes 10 anos de uso contínuo de álcool. Então, o tema fígado, ele é supervalorizado quando se trata de esteroides anabolizantes, né? É lógico que drogas orais, drogas metiladas, como o Dianabol, o Stanozolol, são drogas que não devem ser usadas continuamente, essa é a minha opinião, pois eles vão em algum momento representar assim, uma potencial injúria hepática e vão afetar suas enzimas hepáticas, suas aminotransferases, podem afetar a sua gama-glutamiltranspeptidase, a sua fosfatase alcalina, e isso sim gerar um processo de injúria hepática. Então devem ser evitados porque tem esteroides aí que são menos tóxicos e que podem ser usados continuamente com maior segurança. Agora, causar fadiga e falta de ar, olha, meu amigo, essa pergunta está meio perdida, mas se eu posso relacionar isso aí com esteroides, talvez a gente esteja falando aí da trembolona, né? Trembolona, quem conhece, quem já usou, sabe que o seu potencial cardiorrespiratório ele fica afetado. É uma droga muito poderosa, tem seus efeitos estéticos potentes, sim. Melhora muito a sua composição corporal, sim. Em alguns pacientes altera humor, em alguns pacientes altera libido, em alguns pacientes, em algumas pessoas eles podem ficar mais agressivos, vamos dizer assim, mais pavio curto, mas volto a dizer, isso não é desculpa para culpar o seu mau comportamento com a sociedade, com sua esposa, com seus companheiros, porque esteroides anabolizantes não mudam o comportamento de alguém. Se você é um idiota usando esteroides, você vai se tornar um grande idiota. Então, não pense em você que, eu estava usando esteroide anabolizante, então, foi isso, né? Foi a bomba, né, que me causou isso. E aí, de novo, volta aquela mídia barata para perpetuar assuntos aí negativos relacionados ao uso de esteroides anabolizantes, né? Então, e é lógico, né? Sejamos francos. De todos os esteroides anabolizantes que nós temos aí no mercado, hoje conhecidos, a trembolona ela não tem estudos em humanos. Então, cautela, meus amigos. São esteroides que não têm estudos em humanos. E que, anedoticamente, a gente sabe que as pessoas que usam diminuem aí o seu potencial cardiorrespiratório, que durante a aplicação ou depois da aplicação a pessoa tem episódios de tosse. E nenhum ser humano sabe dizer exatamente o porquê ela ocorre. Ela ocorre por causa disso. Existe o achismo, né? Então, não pensem vocês, pode vir aí o farmacêutico famoso, não sei quem famoso falar que vai parar gotas de óleo em tal lugar, que você sente gosto na garganta. Tudo isso a gente sabe, a pessoa que já usou sabe que você tem, né? É o famoso relato anedótico. Eu usei, senti tal coisa. Fulano usou, sentiu essa mesma coisa. Outro Beltrano usou. Bom, faz sentido, né? Agora, dizer exatamente o mecanismo pelo qual ocorre e o grau de gravidade daquilo ali, a gente não sabe cientificamente, tá? Então, vamos lá.
Façam as perguntinhas aqui. Do Dani S. Qual seria um bom método contraceptivo para a mulher que treina? Né? Muito boa pergunta, né? O uso do anticoncepcional hormonal feminino, sem dúvida, piora a capacidade de treinar, a capacidade de se recuperar de uma mulher, sem contar que piora muito a sua libido? Sem dúvida, concordo plenamente. Essa mulher vai ter uma testosterona cada vez mais baixa. Então, sem dúvida, um método contraceptivo hormonal é muito ruim na mulher, né? O contraceptivo tradicional, pílula combinada, é um método muito ruim. O método melhor seria você usar um método de barreira, né? Um método de barreira, um método onde você não tem um fator químico que atue nesse sentido, que não impeça os seus picos de testosterona. A mulher produz testosterona, a mulher produz estradiol, a mulher tem picos de testosterona também no seu ciclo menstrual. E quando você dá um contraceptivo feminino, hormonal, você tira esses picos todos, e todo mundo aqui já está careca de saber que há um aumento significativo de SHBG, que é a globulina ligadora de hormônios sexuais. SHBG, para quem já ouviu falar, ela é uma proteína carreadora de hormônios sexuais. Ela carreia com ela DHT, ela carreia com ela testosterona, ela carreia com ela androstenediona, ela carreia com ela estradiol. E quanto mais elevada essa SHBG, menos testosterona livre a mulher tem. O hormônio anabólico na mulher, tanto na mulher quanto no homem, é a testosterona. Né? A mulher também tem androgênios de suprarrenal, androstenediona, DHEA, mas sem dúvida o método contraceptivo melhor para a mulher que treina, na minha opinião, é o método de barreira, a famosa aí camisinha. Ah, mas meu marido não gosta, mas eu não gosto. Você está perguntando para mim uma coisa e eu estou te respondendo a minha opinião, tá? Agora, e quanto a gestrinona? Gestrinona, o que você acha, Romo? É um método contraceptivo, sem dúvida. É um método que tem o seu benefício, sem dúvida. Em termos de ganho de massa muscular, com certeza. Mas é um método químico que tem também seus efeitos colaterais. O grande problema, na minha opinião, dos chips hormonais é que você não pode mudar a dose. O médico olha, avalia seus exames laboratoriais e ele aposta numa dose e ele coloca ali aquela dose, aquele hormônio que vai ficar depositado, liberando para sua corrente sanguínea alíquotas daquele referido hormônio, seja da gestrinona, que é uma progestina, seja de testosterona, seja de estradiol. A grande vantagem de você injetar semanalmente ou quinzenalmente ou a cada 10 dias a testosterona ou qualquer outro esteroide anabolizante é que você pode modular essa dose, aumentar ou diminuir. O chip não. Né? Para o médico é muito vantajoso, porque é um procedimento na sua clínica, você faz, você tem um valor agregado, sem dúvida, mas para o paciente eu acredito que não seja tão vantajoso, porque você vai ter que lidar com aquela dose, e aquela dose pode ser uma subdose, pode ser uma superdose. Né? Quando é uma subdose, você tem que acrescentar, fazer um novo procedimento. Quando é uma superdose, você tem que usar antagonistas daqueles hormônios, enfim. E para mim, quanto menos droga você precisar, melhor, tá? Então, essa é a minha opinião aí, tá? Vamos mais. Perguntando aqui sobre... Meus amigos, vamos nos limitar a perguntas para o sexo feminino, tá? A gente sempre faz live aqui, totalmente voltado aí para o público masculino. Vamos fazer aí perguntas voltadas para o sexo feminino, tá?
Paciente tratado para hepatite C com histórico de fibrose severa, negativado há 3 anos. Teria uma cor, aí não deu para terminar. Mas eu tenho pacientes com hepatite B e C, são doenças crônicas do fígado, são hepatites virais, que são geralmente transmitidas, o paciente adquire ou por uma transfusão de sangue, né, por receber um sangue contaminado na época, antes dos anos 90, os sangues não eram tão testados como hoje, né, a gente não tinha tanto rigor aí com o sangue que a gente recebia nas transfusões, e alguns pacientes que receberam sangue antes dos anos 90 contraíram aí hepatite B, hepatite C, e vivem, né, cronicamente com esses vírus, né? São doenças crônicas. É diferente da hepatite A, que você tem uma doença aguda e que depois você está livre de sintomas para o resto da sua vida, né? Hepatite B e C, ela pode cronificar, voltar. Esse paciente pode usar esteroides anabolizantes esterificados? Sim, eu tenho pacientes que usam testosterona, repõem seus hormônios e tem história de hepatite C, né? Provavelmente o nosso amigo aí está se referindo a fibrose. Fibrose são cicatrizes, né, no fígado, né? São áreas de degeneração no fígado. Fibrose severa. Esse paciente pode usar esteroides anabolizantes esterificados? Pode sim, ele não vai agravar aquela condição hepática dele, tá? O grande problema é que a maioria dos profissionais, eles ouvem esteroides anabolizantes, bomba, estragar o fígado, o cara já tem hepatite, vai pro buraco mais cedo. Então, é mais ou menos esse o raciocínio linear, tá? Mas vamos fazer perguntas para o sexo feminino. Vou pescando aqui essas perguntas, tá? Jonas Maria, de novo. Sou trans, minha T estava alta, mas o estradiol aumentou também. Tem algo que posso tomar para diminuir o estradiol? Né? Então, o público trans é um público que eu atendo em menor escala, né? Mas não tem problema nenhum em atendê-los. Eu digo até que é um público muito fácil de lidar, né? O público que são mulheres que identificam seu gênero como masculino, né? E vão atrás de um médico, de um profissional para receber androgenização, masculinização. Ou seja, todo não, né? Porque nem todo mundo quer só efeito colateral, mas você vai buscar masculinizar aquele organismo, né? Então, você pode fazer doses muito mais elevadas de testosterona nesse público. Mas respondendo a pergunta aí, minha testosterona estava alta, mas o estradiol aumentou também. Tem algo que eu posso tomar para diminuir o estradiol? Então, Jonas, esse é um grande erro que acontece até nos homens, no homem que está em TRT. Muitos médicos, eles são seguidores de faixas laboratoriais. E isso piora muito o paciente. Médico que trabalha com esteroides anabolizantes, testosterona, e que segue faixas laboratoriais, ele geralmente está fazendo merda, tá? Então, não pense você que, eu estou aí me androgenizando, estou aumentando minha testosterona, estou repondo minha testosterona com deposteron, durateston, enfim, e meu estradiol está elevado. Elevado quanto, né? Precisa baixar esse estradiol? Na grande maioria dos casos, não. Não pense você que por você estar se androgenizando agora, você precisa estar se colocando em níveis laboratoriais masculinos conforme determina o maldito laboratório onde você fez o exame. Quem pensa assim, geralmente está sendo mal atendido, mal cuidado, e a sua saúde não está plenamente sendo atendida por aquele profissional, tá? Essa é a minha opinião, tá? Então, vocês estão aqui para receber minha opinião. Não estou dizendo que fulano está certo, fulano está errado, e eu sou o dono da verdade. Estou dando a minha opinião, tá?
Mas, sem dúvida, não acho que a gente deva ficar preso a faixas laboratoriais, né? É lógico que deve-se ter sempre bom senso, mas não pense você que você tem que se colocar aí, o laboratório fala que o limite é 45 picogramas por ml, e o meu deu 60 e eu preciso ficar nos 45 e tomar aí um inibidor, um anastrozol, um exemestan. Não funciona assim. Então, o que eu posso te dizer? Se o seu médico está querendo conduzir dessa forma, procure outro. Tá? Eu não conduzo dessa forma, e dependendo do valor, eu, na grande maioria das vezes, acho que não tem nada a se fazer. Tá? Mas tem que ser avaliado, tem que ouvir falar como que está a questão da libido, né? No homem que tem a genitália masculina, né? No XY, ele tem que saber se está tendo ereções matinais. Isso é uma pergunta muito importante para nós médicos avaliarmos se aquilo que a gente está fazendo está cumprindo adequadamente seu papel, né? No seu caso, não teriam ereções. Então, essa pergunta não me ajudaria muito, mas deve ser avaliado outras questões também, tá? Então, não pense que você tem que meramente se colocar aí com níveis laboratoriais dentro da normalidade, como aquele laboratório manda. E se você parar para reparar, você vai ver que certos laboratórios, cada um tem a sua referência. E aí? De acordo com o laboratório você está bem, de acordo com outro laboratório você está mal. Então, esqueça laboratório. Quem vai cuidar da sua saúde, avaliar, conduzir e se responsabilizar pelo aquilo que está fazendo é o seu médico. Então, você tem que ir num médico em que você confie, que você entregue a sua saúde na mão dele e você confie o que está sendo feito. E não meramente olhar para o laboratório e ficar aí refém de números laboratoriais, tá? Vamos lá. Como funciona NTD Natan? Como funciona o tratamento para mulheres pós-menopausa para organizar os hormônios delas? Muito boa pergunta. Menopausa, né, envelhecimento, o que muitas pessoas falam aí é que não tem nada para fazer, que é normal, que tem que aceitar aquilo ali, né? Então, vou dar o exemplo aí da minha mãezinha, da minha sogra. São pessoas que têm artrose, são pessoas que estão um pouco acima do peso, têm algum grau de obesidade, foram sedentárias a vida toda, e eu aí, observando elas, preocupado com as fatalidades da vida, né? E podendo hoje dar algum conforto para minha mãe. Parei para pensar, né? Meu irmão é cirurgião geral, conversando com ele, falei, cara, a gente tem que fazer alguma coisa por mamãe, né? Mamãe está envelhecendo. E minha mãe tem asma brônquica, né? Para quem sabe, asma é uma doença, para quem não sabe, asma é uma doença crônica, né? E nós médicos que estamos acostumados a ver sofrimento humano, né? Não deveríamos, mas estamos frequentemente vendo sofrimento humano, né? E minha mãe tendo crises frequentes de asma, né? Crise frequente de asma é falta de ar. Quem aqui acha que falta de ar é algo gostoso, é algo... é só falta de ar. Porra, falta de ar só incomoda quando você respira, né? Ou seja, o tempo todo. Então, pensando, né, de tanto que a gente vê pessoas, e a gente já viu pessoas adoecendo, falecendo no hospital, a gente preocupado com a minha mãe, né, entrando num quadro de osteoporose, de sarcopenia, e ainda por cima, né, um ginecologista que ela foi, eu fiz questão de acompanhá-la durante a consulta lá, avaliando seus exames anuais, preventivo e tal. Chegou para ela, eu não me identifiquei como médico, fiquei quieto lá, só falei que era filho e tal. E assim, enfim, não estou querendo criticar o médico, mas nós médicos somos críticos, né? Estamos o tempo todo querendo, né, observar o outro lado e analisar aquele outro lado. E aí o médico, né, um médico do plano de saúde dela, seguindo, né, coitado, o script que ele consegue seguir para poder dar conta
de atender um número X de pacientes que ele precisa atender. Mas enfim, não vou ficar entrando em tantos detalhes. Ele analisando ela lá, olha, você está na menopausa, você está com osteoporose, e olha, osteoporose, o que tem que fazer? É atividade física, mas não precisa ser nada demais não. Você pode, hoje a gente já sabe que qualquer atividade que gere impacto melhora a osteoporose. Então, eu vou te dar uma orientaçãozinha, você vai dar 3 minutos de pulinho em casa. Quando eu ouvi aquela porra, eu quase caí da cadeira. 3 minutos de pulinho. Minha mãe é uma pessoa super tímida, né? É aquela paciente que, sim, doutor, doutor, pode deixar, doutor, vou fazer. Aí quando ele falou dos 3 minutos de pulinho, eu olhei para ela. Minha mãe não vai dar 3 minutos de pulinho, nem aqui, nem na China. E é aquilo, né? O cara ali, na capacidade dele, tentou orientar da forma que ele conseguia. E deu o que eu digo, na minha opinião, que é uma orientação absurda. Orientação absurda é aquela que você sabe que o cara não vai fazer. Qual ser humano normal hoje que vai aderir a todo dia? Opa, peraí, 5 horas da tarde, está na hora de eu dar meus 3 minutos de pulinho. Parar na frente do espelho lá e ficar 3 minutinhos pulando. Pronto, já garanti que a minha osteoporose ela não vai chegar em mim. Ou vou melhorar a minha osteoporose. Então, enfim, saí da consulta, fiquei quieto. E quando a gente saiu do consultório, eu falei, olha só, eu vou cobrar esses 3 minutos de pulinho todo santo dia. Né? E, na verdade, na minha opinião, o que esse camarada tinha que falar? Olha, a senhora tem que entrar numa academia de musculação, numa atividade física, numa hidroginástica, 3 vezes por semana que seja. Enfim, seria uma orientação muito mais razoável do que dar 3 minutos de pulinho, né? Você acha que isso vai ter uma adesão? Você acha que a pessoa acredita na efetividade disso aí? Será que tem realmente uma efetividade dar 3 minutos de pulinho em casa? Então, isso é complicado. Mas por que eu estou falando isso? A pergunta foi como funciona o tratamento para organizar mulheres na pós-menopausa. Então, menopausa é uma queda geral desses hormônios. Você dosa aí todos os hormônios sexuais da mulher e você vai ver uma queda geral de todos eles e um aumento das gonadotrofinas, do FSH e do LH, que são estimuladores desses hormônios sexuais que estão elevados aí, tentando acordar as gônadas para produzir os seus hormônios, só que as gônadas estão velhas e não produzem mais. Então, a pessoa entra num quadro de hipogonadismo por conta da idade, né? Uma falência da glândula, um hipogonadismo primário. E aí o que você vai fazer? A gônada não produz mais hormônio, você vai fazer o quê? Você não pode dar uma gônada nova para aquela pessoa, você não adianta estimular aquela gônada que ela já está velhinha, você vai dar os hormônios que aquelas gônadas produziriam. E que hormônios são esses? O hormônio testosterona, o hormônio estradiol, você pode repor esses hormônios, enfim, ou qualquer outro androgênio, né, que embora não seja especificamente produzido pela mulher, você pode dar esses hormônios no intuito deles fazerem o mesmo papel que a testosterona faria. Então, a minha mãezinha repõe os seus hormônios aí, estradiol, e ela usa um androgênio, a nandrolona, tá? E para quem não sabe, e como eu falei, minha mãe tem asma brônquica, ela sempre se tratou com broncodilatadores e corticoide inalatório. Isso por algum tempo deu conta do recado e depois, por um certo tempo, não estava dando mais conta do recado. Hoje ela repõe com baixas doses de cortisol, de hidrocortisona base. E isso melhorou absurdamente o quadro dela de asma brônquica, tá? Sem dúvida, né? Atividade física, todo o resto que a gente precisa. Olha aí, uma pergunta da Bertiale. Hormos têm resultados estéticos similares ao deposteron em mulheres, em reposição de testosterona em mulheres? Então, vamos lá. Normalmente a gente não usa o termo reposição de testosterona na mulher.
as sociedades médicas condenam muito esse termo de reposição de testosterona na mulher. A gente usa esse termo de reposição no homem, na mulher a gente fala de uso de testosterona. É só uma terminologia, no final das contas não muda em nada, mas tem benefícios sim, sem dúvida. Eu diria que hoje a gente tem 3 testosteronas no mercado brasileiro, eu falo isso nos meus vídeos, nas videoaulas que vão sair no curso online que eu vou dar. A gente tem 3 tipos de testosterona no Brasil, esterificadas, injetáveis. Hormos inibido, são a mesma testosterona, um decanoato de testosterona. A gente tem Durateston e a gente tem Deposteron. Desses 3, o mais agressivo para a mulher é o Durateston, sem sombra de dúvida. O intermediário seria o Deposteron e o mais ameno de todos seria o Hormos ou inibido, um decanoato. Ameno em que sentido? Em termos de efeitos colaterais, tá? Efeitos terapêuticos, todos os 3 vão ter. Só que, por conta da forma como esse éster é liberado, né, o tipo de éster, que é uma cadeia carbônica que vai fazer a liberação desse éster para a corrente sanguínea, o mais ameno, o mais brando de todos eles é o Hormos. Todos eles funcionam? Sim. Todos eles são testosterona? Sim. Todos eles vão dar o efeito final, que é o aumento da testosterona? Sim. Mas o menos agressivo de todos é o Hormos. Então, o Hormos ou inibido geralmente é uma opção mais prudente a se escolher na mulher. Porém, isso ninguém fala, dependendo da dose, e eu sou um cara muito prudente em relação a doses, tá? Tem um vídeo meu no YouTube onde se chama microdoses de testosterona, de esteroides anabolizantes em mulheres, é alguma coisa de microdoses, não me lembro agora. Mas se você fizer uma microdose muito baixa de hormos na mulher, você pode ter um efeito reverso. Microdose de Deposteron e de Durateston, você sempre vai ter algum efeito, sim. Mas uma microdose muito baixa de hormos, você pode ter um efeito reverso. Como que você vai saber? Você só vai saber fazendo e analisando aquilo ali, tá? Mas todos os 3 funcionam, tá? Então vamos lá. TRT com disciplinado, semanal, enlatado, semanal, respeitando a minha vida. Tem que ser perguntas voltadas para as mulheres, né? Álvaro Chaves. Quais drogas você gosta de utilizar em mulheres para fins estéticos? Muito boa pergunta. Pergunta simples, objetiva e que eu tenho certeza que está na cabeça de todo mundo aqui, mas ninguém formulou. Então, eu falo detalhadamente sobre isso nessas videoaulas que eu vou anunciar aqui. São vídeos bem artesanais, feitos por mim, onde eu me exponho livremente sobre doses, drogas, combinação de drogas, expandindo com vocês a minha experiência, né? Não que eu seja dono de verdade nenhuma, mas expandindo com vocês a minha experiência, a minha prática em relação a essas doses e esses tipos de drogas. Então, o nosso amigo aqui fez uma pergunta muito boa. Quais as drogas você gosta de utilizar em mulheres para fins estéticos? Então, fins estéticos, ele foi bem específico, né? Então, drogas com fins estéticos na mulher, né? Muito boa pergunta. Em primeiríssimo lugar de todos, tá? Eu sei que tem controvérsia em relação a isso, mas em primeiríssimo lugar, disparado de todos, a melhor droga com fins estéticos nas mulheres é a boldenona, tá? Poxa, Rômulo, boldenona é um esteroide veterinário? Sim, é um esteroide veterinário. A gente tem pouquíssimo artigo científico sobre ela, porém é uma droga muito semelhante molecularmente à testosterona e seus efeitos são muito pouco masculinizantes na mulher. E a gente tem no mercado
no mercado brasileiro, tanto boldenona no mercado paralelo, no mercado negro, e a gente tem boldenona no mercado veterinário. Ah, Romulo, e aí? Os dois são perigosos, não são? Não tem uma boldenona para humanos. Realmente, não temos, mas a boldenona do mercado veterinária, na minha opinião, é menos pior do que a do mercado negro. Porque, de fato, tem uma empresa ali por trás, tem um CNPJ e tem algum controle de qualidade, diferente da droga de mercado negro. Sem contar que a concentração é infinitamente menor na substância voltada para equino do que na substância de mercado negro. Pô, Rômulo, você defende o uso disso aí nas mulheres? Você que é médico? A questão é, vocês querem a resposta livre de hipocrisia ou vocês querem que eu seja hipócrita, né? Então, estou expondo para vocês a realidade como ela é, né? Sem dúvida, tudo nessa vida tem seus prós e contras, seus riscos e seus benefícios. E muitas pessoas vão deixar de falar a realidade como ela é. Eu não penso dessa forma, tá? Então, uma das drogas aí, na minha opinião, é a melhor no uso feminino, é a boldenona. Lógico que a própria testosterona tem seus benefícios, é algo que o organismo feminino produz, mas com fins estéticos seria a boldenona, tá? Wesley e Cássia. Minha esposa tem 42 anos, fez um ciclo de Masteron e não está menstruando. Pode ser menopausa ou pelo ciclo? Pode ser pelo uso suprafisiológico, sim. A gente não gosta dessa palavra de ciclo, mas pode ser sim pelo uso suprafisiológico, tá? Não pense você que provavelmente é uma menopausa que ela atingiu do nada, não, tá? 42 anos é uma idade muito precoce para você pensar em menopausa, né? E se fez uma intervenção nova, essa intervenção nova pode estar, sim, suprimindo as gonadotrofinas que vão causar a ovulação na sua mulher. E qual é o grande problema disso, né? Nandrolona promove muito isso, né? A progestina, nandrolona, trembolona, elas são muito supressivas e são comumente as que mais suprimem o eixo gonadal da mulher, o eixo menstrual da mulher, o fluxo menstrual. E o grande problema é o quê? Que você não sabe de fato quando ela está de fato ovulando e quando não está, e numa dessas você acaba engravidando a sua esposa. Isso pode acontecer com qualquer dose de esteroide anabolizante? Pode. Isso é mais comum com nandrolona, com trembolona, que são drogas mais supressivas? Sim. Mas isso pode acontecer com um derivado DHT como o Masteron? Sim. Especialmente se for droga de mercado negro, porque um mero Masteron de mercado negro, ainda que você faça 1 ml semanal, você vai estar dando uma dose muito elevada para a mulher. Então, 1 ml, ainda que seja de mercado negro, é muito elevado para uma mulher, na minha opinião. Tá? As doses que eu preconizo nas mulheres são doses muito baixinhas, né? Então, pode ser isso. A melhor coisa a se fazer é suspender o uso para ela poder voltar a ter o fluxo menstrual dela normal. E nesse período aí, meu amigo, para você não engravidá-la, é borracha no palhaço, tá? Hormos tem os mesmos efeitos estéticos em relação ao deposteron no uso por mulheres? Respondi, tá? Duda Neis S. Quanto maior a frequência de aplicações, melhor? Depende. De um modo geral, essa resposta eu daria como sim, tá? Principalmente na questão estética e na questão até de efeitos terapêuticos, né? De um modo geral, sim, mas drogas que têm um éster muito longo, como decanoato, como o próprio Nebido ou Ormus, que é um decanoato, boldenona, você pode fazer frequências de aplicações menores. Mas, de um modo geral, a resposta é sim, tá? Mas você está falando frequência, e não dose final e não volume final. Mas, de um modo geral, frequência, a resposta é sim, tá? Muito boa pergunta.
Andréa Cristina Lopes de Souza. Qual o melhor substituto para Deposteron? Se existe, pode ser aplicado subcutâneo também, uso diário? Falei sobre isso aqui, né? 3 opções no mercado brasileiro, na farmácia brasileira tradicional, na farmácia tradicional brasileira. A gente tem aí Durateston, Deposteron e Ormus. Expliquei mais ou menos sobre as 3. Está respondido. Se você chegou um pouquinho depois assista aqui na live, está respondido isso aí, tá? Nandrolona influencia em doenças pulmonares? Uma pergunta aí, não tem a ver com a questão da mulher, mas vamos responder. Não, nandrolona ela não influencia em doenças pulmonares. O que existe são pessoas que têm doenças pulmonares, DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, asma brônquica, como a minha mãe eu falei, que usando esteroides anabolizantes aumentam a sua capacidade respiratória e podem se beneficiar do uso de esteroides. Agora, dizer que esteroides anabolizantes vão agravar, né, você falou influenciar, pode ser negativamente ou positivamente, que eles vão agravar um quadro respiratório do paciente, eu acho difícil, não vejo relação com isso, muito pelo contrário, podem melhorar. É lógico, né? Uma dose apropriada deve ser preconizado, tá? Então, doentes que têm aí uma doença muito difícil de tratar, uma doença braba que eu vi aí na faculdade, que é a fibrose cística, são doentes que geralmente morrem cedo, até os seus 20 anos já é uma idade muito avançada de se atingir. Não sou especialista nisso, tá? Mas o uso de esteroides melhora a sua capacidade respiratória, né? Então, pode ajudar, pode beneficiar esses pacientes que têm alguma doença pulmonar ou doença respiratória? Sim. Pedro Carneiro. Hormonização em mulheres menopausadas cedo. Minha mãe teve uma endometriose, fez HTA aos 36 anos. HTA, esterectomia, né? Hoje ela tem 48, eu poderia fazer uso de esteroides? Olha, meu amigo, uma coisa não tem relação com a outra, tá? Sem problema nenhum, ela poderia fazer o uso de esteroides, sim. Se ela controlou já o quadro dela de endometriose, né? E ela fez a esterectomia dela aos 36 anos, né? Hoje ela tem 48, né? Ela tem uma idade, não é avançada, né? Mas se ela tem queixas relacionadas, ela pode se beneficiar sim, né? Só fazer acompanhamento médico. Perguntas interessantes, hein, pessoal? Obrigado. Quase não deu tempo, mas deu. Abraço, tamo junto. Carinho de coração. Grande doutor, boa noite. Boa noite. Que mais? Andréa Cristina Lopes de Souza. Doutor, usei Deposteron e a minha libido desapareceu. Meu casamento está acabando, por isso que pode ser. Vou ao médico, mas por serem extremistas contra o uso, nunca me tratam. Olha, uma coisa, né? Libido é algo multifatorial, né? Eu até brinco que o homem é muito mais fácil de tratar do que a mulher. Chegou lá, vou falar uma coisa bem grosseira, mas chegou o homem lá, tá ficando de pau duro? Meu amigo, não tem como forjar, fingir uma ereção. Tá ficando de pau duro, com certeza ele tá bem metabolicamente, hormonalmente. Se acorda de manhã e tem ereções matinais, tá lá, filho. Ereções matinais, hormonalmente você está entregue, você está bem. Agora, libido, pergunta para esse cara, doutor, não sei, tenho mais vontade, às vezes não tenho, a namorada é nova, não é? Então é muito mais complexo o libido do que vocês imaginam, né? Não é meramente valores laboratoriais. Cara, 30 segundos de live acabando. Mas, enfim, procura um médico, procura ajuda, Andréa, mas não pense que libido é meramente testosterona. Principalmente na mulher, libido é muito mais multifatorial, tá certo? Pessoal, a live está acabando aqui, 10 segundos. Obrigado a todos aí pela audiência, não deu para responder todos vocês, mas foi um grande prazer estar com todos vocês. Um abraço a todos e até mais.